Olá pessoal, hoje nós teremos a aula interdisciplinar e vamos falar um pouco mais sobre a ocupação do nosso território. Quem mais veio para cá, de que forma que vieram, né? As condições que aquelas pessoas eram trazidas. Vai falar sobre o tráfico negreiro, né? Que as pessoas que eram trazidas para cá por algum motivo que está escrito nesse texto aqui, eram trazidos através do tráfico negreiro. Quem foram, as condições que eles eram trazidos e por que eles eram trazidos para cá. Vai ter algumas imagens que mostram a vinda dessas pessoas para cá, que mostra as condições que elas eram trazidas. Vai ter um vídeo aqui que vocês vão assistir. É um vídeo assim que tem umas cenas um pouco forte, mas era a realidade. Então, assim, a professora tentou selecionar um vídeo que tinha menos cenas, assim, umas cenas menos fortes, assim, mas que vocês pudessem entender como essas pessoas eram trazidas para cá. E essas pessoas eram os negros, os africanos. Eles sofreram muito nas mãos dos portugueses, que existe até hoje leis que defendem eles devido a esse sofrimento causado lá no passado. Isso já faz muitos e muitos anos. Aconteceu lá no século XVI até no século XIX, onde a partir do século XIX foi criado leis defendendo, né, essa escravidão desses negros e dando garantia de liberdade e direitos iguais para eles. Então, aqui nós vamos ver nesse texto um pouquinho sobre como eles eram transportados e vendidos como mercadoria. Aqui vai ter um mapa, né, sobre as rotas que eram feitas, né? Aqui embaixo tem a legendinha do mapa. Aqui, ó, na área roxinha, vocês estão vendo? Eram os povos sudaneses. E na parte laranja eram povos bantus. O que é os sudaneses e os bantus? É como se nós, a nossa geração, fosse separada como italiano, alemão. Então, eram pessoas assim que divididas em grupos, morando em várias regiões e com costumes diferentes. Então, aqui, ó, para vocês entenderem bem o mapa, vocês precisam se antenar na legenda. A legenda mostra, especifica bem o que acontece aqui. Então, o traçado das linhas com as flechinhas vermelhas é a rota de tráfico dos povos bantus. Então, é esse povo aqui e para onde eles iam, onde eles eram descarregados. Vocês podem ver aqui, ó, que os bantus eles eram descarregados lá no Recife, no Rio de Janeiro, em Buenos Aires. Os sudaneses, né? Eles também eram distribuídos aqui no Brasil, na região de Salvador. Daí eles iam lá para a América do Norte. Eles eram distribuídos em Antilhas, em Cuba e Nova Orleans. Então eles tinham assim uma distribuição dessas pessoas negras para o comércio, né? Aonde tem a bolinha é as cidades que eles se localizavam. E aqui a professora esqueceu de falar, a parte roxinha, o risco roxinho era onde os sudaneses eram distribuídos. Então, essas pessoas negras, elas eram tratadas assim como se eu fosse lá num grande comércio de brinquedos, vamos dar uma ideia. Eu escolhesse o melhor,
os melhores brinquedos para eu vender na minha loja. Então eu chegava lá, eu escolhia, botava dentro do meu navio, uma ideia, né? Ou, né, que nem eu, no meu caso, meu carro, e levava lá para minha loja. E lá na minha loja já tinha gente esperando para comprar a mercadoria que eu ia lá naquele grande comércio que eles chamam de atacado, buscar, já tinha gente esperando para comprar. Então assim eles faziam com os negros, eles iam aqui, lá onde eles estavam, que era a região que eles moravam, aqui na África, com tortura, com judiação, com deixando passar fome, sede, surravam. Eles traziam para cá, para nossa América, para vender para as outras pessoas que eram ricas, os grandes fazendeiros. Mais para frente, nas outras séries, vocês vão aprender também, né, que eles eram distribuídos por senhores feudais, que é donos de fazendas, de café, muito ricos. E lá eles faziam, né, continuavam judiando esses escravos, continuavam penalizando eles, até mesmo por nada, né, pelo simples fato de ver eles sofrendo. E aqui tem umas questõezinhas para vocês responder. Olhando no mapa, é correto dizer que todas as pessoas escravizadas que vieram da África para o Brasil faziam parte do mesmo povo? Por quê? Então aqui, ó, a professora explicou, né? Tem povos diferentes, né? De diferentes culturas. Como se fosse nós aqui separados em italianos, alemães ou bugres e alemães, algo assim, né? Eles tinham também um grupo de pessoas deles, que eram os sudaneses e bantus. Observar novamente as rotas no mapa, em que locais da América os africanos escravizados desembarcavam. Então aqui está mostrando, né? Em que locais, né? Vocês vão responder ali quais eram as cidades que eles desembarcavam. Você acha correta a maneira que os negros eram tratados? Por quê? Assistindo o vídeo aqui, vai ficar bem claro para vocês o que a professora está falando, tá? Então daí vocês vão fazer uma reflexão, se vocês acham correto que aquilo, do jeito que eles eram tratados, era certo. No princípio, qual era o interesse dos portugueses? A professora leu aí antes da D. Qual era no início lá? Qual era o interesse? Aqui no texto vai estar escrito, vocês vão encontrar. Qual que era o interesse deles primeiro? Não tendo muito resultado, eles começaram a fazer outras coisas, que gerou em grandes consequências. E também vocês vão explicar, ler ali, e também baseado no vídeo, como funcionava o tráfico negreiro, né? Então vocês vão escrever aqui na letra D como acontecia esse tráfico dos negros. Assim, crianças, não precisa copiar o texto, tá? Vocês vão observar as figuras que tem aqui. O texto está bem claro, bem fácil de entender. E principalmente assistir o vídeo. Como a professora disse, o vídeo ele tem cenas fortes, mas nada que vai deixar alguém traumatizado por assistir esse vídeo. Não. Vai mostrar a realidade que essas pessoas viviam, tá? Então vocês vão clicar aqui, vai abrir um pedacinho o vídeo, onde vocês vão ver que o sofrimento acontecia e era muito triste ver os escravos nessa situação. E outra coisa assim, uma reflexão que a gente também precisa fazer. E se fosse com nós que isso tudo acontecia? Como nós iríamos suportar isso tudo? O
Quem é que iria aguentar apanhado do jeito que eles apanhavam, com correntes, passar fome da maneira que eles passavam? Então, o próximo, esse assunto sobre a escravidão, assim, faz a gente pensar em bastante coisa, né? Que hoje nós somos tão felizes e muitas vezes não soubemos lidar com o que temos, né? E qualquer dúvida, vocês podem chamar a professora lá no WhatsApp, tá bom? Fica ali para vocês ter como base o textinho, que não precisa copiar, vou repetir, não precisa copiar o texto, nem ficar desenhando nessas gravuras, apenas para vocês observar, só copiar e responder essas perguntinhas. As perguntas a professora quer que vocês copiem no caderno, tá? Copiar a pergunta e fazer a resposta, certo?